Hoje, iniciaremos uma análise profunda de uma pesquisa acadêmica muito sensível e de extrema importância. O foco será examinar as experiências vividas por cidadãos comuns que atuaram na resposta inicial durante o desastre de Itaewon, ocorrido na Coreia do Sul em 2022. O objetivo fundamental aqui não é explorar a tragédia de forma sensacionalista, mas sim compreender, através de uma lente estruturada e científica, o comportamento humano sob extrema pressão e as lições vitais que a sociedade como um todo pode extrair desse evento. Vamos direto ao conteúdo? Nossa análise está estruturada em 4 etapas bem lógicas. 1. O artigo e o contexto. 2. O caos do desastre. 3. A resposta e o trauma. E 4. Perspectivas e lições futuras. Parte 1. O artigo e o contexto. O material que serve de base para nossa explicação hoje é um artigo acadêmico intitulado Experiências de civis que responderam ao desastre de multidão de Itaewon em 2022 na Coreia do Sul, um estudo fenomenológico. Ele foi escrito pelos pesquisadores Hyung Jang, Hyeon In e Sang-yeon Sin, que são vinculados à Faculdade de Enfermagem da Universidade de Hanyang e à Escola de Enfermagem da Universidade Emory. Esse estudo rigoroso foi publicado no prestigiado veículo científico International Journal of Disaster Risk Reduction, no ano de 2026. E antes da gente avançar com os dados, fica o convite para seguir o canal, curtir e compartilhar esse conteúdo. É uma atitude simples, mas é a principal forma de difundir informação baseada em evidências por aí. A metodologia que eles usaram é um ponto que merece destaque. O artigo se baseia em um estudo fenomenológico. O que isso significa na prática? Bom, em vez de focar só em modelos matemáticos ou estatísticas frias, essa pesquisa busca entender como as pessoas interpretam e dão sentido ao que viveram na própria pele. Os pesquisadores fizeram entrevistas bem aprofundadas para captar a essência emocional do que essas pessoas enfrentaram no epicentro daquele evento. É uma ferramenta excepcional porque permite analisar o desastre pelos olhos de quem estava efetivamente lá, com os pés no chão. E os números desse estudo dão a exata dimensão do que aconteceu. Segundo os dados oficiais que são citados pelos próprios pesquisadores, esse desastre, que foi um esmagamento de multidão numa rua estreita, resultou na perda de 159 vidas. Mas o foco central da pesquisa está nas entrevistas com 8 cidadãos comuns. Eram visitantes e donos de comércios locais que não estavam lá como profissionais de emergência, mas decidiram voluntariamente ajudar na resposta inicial. Entender a perspectiva dessas 8 pessoas fornece um material riquíssimo para a gente sacar a dinâmica humana em situações no limite. Parte 2. O caos do desastre. Essa citação ilustra perfeitamente a barreira cognitiva que os pesquisadores identificaram. Um dos pontos do estudo é que o local já estava super denso e instável antes da tragédia. Quando o desastre de fato começou, a coisa escalou de um jeito tão incrivelmente rápido que as testemunhas relataram um colapso na capacidade de processar aquilo. A mente humana luta muito para aceitar o que rompe totalmente com a rotina. Teve gente que chegou a pensar que era algum tipo de encenação no começo. Essa confusão e esse senso de irrealidade foram um obstáculo gigante para que eles reconhecessem rápido a gravidade do desastre. Parte 3. A resposta e o trauma. Aqui a gente esbarra numa constatação muito clara da pesquisa. Existe uma lacuna gigantesca entre o ensino e a realidade. Os civis que decidiram ajudar tinham conhecimento prévio em ressuscitação cardiopulmonar. E foi justamente a memória desse aprendizado que deu um instinto básico para agir. Só que praticar ressuscitação cardiopulmonar de forma tranquila numa sala de aula e fazer isso no desespero de um desastre em massa são mundos completamente diferentes. O pessoal relatou surpresa e muito medo com o esforço físico que a situação exigiu e com coisas imprevisíveis, como o sangramento das vítimas. Detalhes que simplesmente não aparecem nos treinamentos convencionais. Essa frase captura um ambiente absurdamente sem recursos em que essas pessoas precisaram atuar. Por causa do trânsito e da densidade da multidão, as equipes profissionais demoraram mais do que o ideal para chegar. O estudo destaca que esses civis fizeram manobras de reanimação guiados por um instinto e um dever moral fortíssimos, mas sem qualquer ferramenta, como desfibriladores ou balões de oxigênio. Para os pesquisadores, atuar sob essas restrições gerou um peso psicológico duradouro, com muitos deles se perguntando depois se, com recursos adequados, mais vidas poderiam ter sido salvas. Mas no meio dessa desordem toda, o estudo revela um ponto de estabilidade: o papel insubstituível dos profissionais de saúde que estavam no local a passeio. Os autores notaram que essas figuras assumiram a liderança de forma muito orgânica, dando instruções diretas e claras, tipo comandos para verificar a respiração e fazer a massagem corretamente. Eles diminuíram aquela paralisia inicial dos leigos. O mais interessante é que essa orientação funcionou como uma baita validação psicológica. Isso deu para as pessoas comuns a segurança e a permissão emocional de que elas precisavam para agir e coordenar seus esforços.
Inevitavelmente, a pesquisa traz à tona os pesados custos emocionais que ficaram. O estudo documenta o surgimento de memórias traumáticas que não paravam de vir à mente, interrompendo a rotina e o sono de muitos participantes. Surgiu também um estado emocional bem complexo, uma mistura do orgulho ético de ter tentado ajudar com uma imensa culpa pelas vidas que não resistiram. Outro sintoma documentado foi a necessidade extrema de evitar o lugar. Alguns mudaram radicalmente as próprias rotas de vida para jamais passar perto da região do desastre, na tentativa de se isolar daquelas memórias tão dolorosas. Parte 4. Perspectivas e lições futuras. Os dados levantados pelos autores se transformam em algumas recomendações centrais e bem objetivas. Primeiro, uma reforma urgente na educação e saúde. Os programas de ressuscitação cardiopulmonar precisam incluir simulações de cenários mais realistas, com caos, rodízio de funções, para evitar fadiga e trabalho em equipe. Segundo, a pesquisa pede uma virada de chave no comportamento da sociedade. A preparação para emergências não pode ser uma opção de poucos, tem que ser cultivada desde cedo como um dever cívico de todos. E, por fim, criar proteções jurídicas sólidas. O medo de sofrer retaliação legal ao tentar salvar alguém paralisou muita gente e as políticas públicas precisam garantir amparo institucional e psicológico adequado para os civis que ajudam em emergências extremas. E aqui chegamos a um ponto de reflexão que resume bem o peso desse artigo. A gente sabe que em centros urbanos lotados, as aglomerações são comuns e os recursos institucionais raramente conseguem estar ali instantaneamente quando a crise estoura. A grande pergunta que os dados trazem é exatamente essa. Como a gente pode estruturar uma sociedade onde quem decide intervir se sinta preparado, legalmente protegido e psicologicamente amparado pela comunidade inteira, em vez de carregar tudo isso como fardo sozinho? É uma questão que realmente demanda ação coletiva. Para resumir, reconhecer o valor de tudo isso que a gente viu é fundamental. Esse material não foca só nos erros sistêmicos, ele joga a luz num elemento de valor incalculável: o civismo e a resposta das pessoas comuns nos momentos de ruptura extrema. Compreender essas dinâmicas é vital para que a gente consiga planejar cidades e sociedades mais resilientes e unidas. Por fim, informamos de forma transparente que todo o conteúdo apresentado nesta síntese foi gerado de forma automatizada com o apoio de inteligência artificial, utilizando exclusivamente as informações do artigo original, com o propósito de organizar e elevar a compreensão pública de temas científicos complexos. Agradecemos imensamente por acompanhar essa nossa explicação estruturada de um tema tão importante.